Fala, meus amigos do Tecnotip, beleza, pessoal? Pessoal, vamos conversar um pouquinho hoje sobre elétrica básica no nosso curso, né? Muito importante entender a questão da elétrica, tá, galera? Porque para ter uma segurança aí, né, na nossa instalação do ar-condicionado, tanto para quem está usando, quanto para quem está, como é que fala? Para quem está trabalhando, instalando ar-condicionado, ligando as ferramentas ali, a furadeira, os equipamentos na eletricidade, né? Para ter uma segurança também, tá? Importantíssimo entender elétrica, tá, galera? Importantíssimo. Então, essa aula aí, eu vou estar passando aí alguns conceitos importantes de elétrica. Antes de tudo, recomendo que vocês dêem uma estudadinha aí, vejam um vídeo, alguma coisa sobre NBR 5410, tá? Que é a norma brasileira de instalações de baixa tensão. Os ar-condicionado que nós vamos trabalhar, a grande maioria dos ar-condicionados trabalham em baixa tensão. Baixa tensão, galera, até 1000 volts, tá? Então essa aqui é a norma brasileira, tá? Sobre instalações de baixa tensão, até 1000 volts aí, tá? A maioria dos ar-condicionados aí trabalha até 380, 440, tá? Mas não é o caso agora, tá? Ou seja, a de baixa tensão ela atende tranquilamente. A gente, aqui no nosso curso, vai trabalhar só com 220, tá? 110, 220, tá? A gente até pode algum dia aí combinar com alguém, mostrar um ar-condicionado maior, né? Um 380, uma máquina maior, mas assim, de maneira geral, o que você vai ver no seu dia a dia é 220, tá? E se você vê um maior também, ainda vai estar dentro da NBR 5410, tá? Eu não sei se existe, tá, galera, ar-condicionado de 10.000 volts, né, 12.800 volts, mas a maioria tudo até, que eu conheço, até 440, tá bom? A maioria dos grande porte ainda é 380, então, e os menor porte 220. Então você vai comprar um split ali, quero comprar ar-condicionado para o meu restaurante, vai. Então você tem 220 ou 380 para comprar, tá? Então é mais ou menos isso. Então essa aqui é a que mais a gente vai estar trabalhando, tá bom? Dá uma assistida nesse documentário, Viagem na Eletricidade, muito bom também. Vocês vão aprender muita coisa aqui nesse vídeo aqui, bem legal. Ele tem cerca de, quer ver, ó, cerca de 2 horas, tá? Um documentário no YouTube, é um desenho animado, gostosinho de assistir, legal. Pega a pipoca, faz a pipoca e assiste, que é bacana, tá? E esse documento aqui que tá bem simplesinho, bem explicado, manual básico de instalações elétricas, tá? Acho que é da Prysmian, muito bom também, tá bom? Então, tarefa de casa para vocês, já tô passando, pesquisar um pouco, estudar um pouco desses conteúdos aqui. Vamos lá, galera. Elétrica básica. Temos 4 conceitos importantes. Resistência, que é dada em ohms. O símbolo para a conta é o R, tá? Tensão, meus amigos, é dada em volts. A unidade para a conta é V, que a gente usa, tá? Corrente, a unidade é ampere. O símbolo para a conta é o I, tá bom? Potência, meus amigos, são os watts. Unidade é watts, símbolo para conta é P, tá? Vamos entender um pouquinho, galera, da resistência. A resistência, ela é a dificuldade, né, de passar energia no fio, tá? Então, eu vou dar o exemplo aqui de uma estrada. Por exemplo, uma estrada mais estreitinha, ela tem mais resistência a passar energia, tá? A estrada é como se fosse o fio, tá? Então, se eu tenho uma estrada muito estreita, é como se fosse um fio fino, tá? A resistência, a dificuldade de passar carros é maior, tá bom? Enquanto num fio mais grosso, tá? A resistência é menor, né? Eu tenho menos restrições, eu tenho menos resistência, né? Então passo mais carros, passo mais energias, né? Os carrinhos, galera, é como se fossem os elétrons, tá bom? Então eu tenho uma passagem maior, tá bom? Certo? Legal. Tensão, meus amigos. Tensão, galera, é como se fosse a velocidade que esses carrinhos aqui estão correndo na estrada, tá? Então, entenda um detalhe. Digamos que essa estrada aqui, ó, essa estrada aqui que é metade dessa, ela trabalha, por exemplo, a 120 km por hora, tá? E essa estrada aqui, que ela é mais larga, o limite de velocidade é 60 km por hora. Concordem comigo? Olha que interessante. Aqui eu tenho uma quantidade de carro, uma quantidade X de carro que passa. E aqui eu tenho uma outra quantidade X de carro que passa. Vocês concordam comigo? Essa estrada aqui, ela é fina. Só que ela passa 150
150 km por hora a velocidade dos carros. Enquanto essa estrada aqui, ela é mais larga, só que é 60 km por hora. Ou seja, a quantidade que vai passar aqui, tá, de carro por segundo, né, em relação ao segundo, ao tempo, ela é a mesma. Então aqui, por exemplo, aqui eu estou conseguindo passar por hora, vamos botar aí 100 carros. Aqui também eu vou passar a 100 carros, entendeu? A não ser que eu aumente aqui o meu limite de velocidade para 120 km. Aí legal, aí eu vou conseguir passar 200 carros, tá certo? Mas não é isso. O que está acontecendo na prática aqui, tá? É uma estrada que é mais larga, só que a velocidade, o limite de velocidade, né? Aquela plaquinha, né, de limite de velocidade é menor, então passa menos carro, tá? Então, com a eletricidade é bem parecida, é mais ou menos a mesma coisa, tá? E, galera, a quantidade de carro aqui, ó, por faixa, é como se fosse a corrente, tá? Entenda o que vai acontecer, né? A corrente, a resistência é como se fosse a largura, né? A largura aqui, ó, a largura dessa faixa aqui, ó, dessas faixas, né, onde passa o carro. Já a corrente é como se fosse a quantidade de carro que quer passar, tá? Que quer passar. Então, por exemplo, aqui eu tô passando, vamos colocar aqui um carro, né? Um carro aqui, cada bloquinho é um carro. Aqui eu tenho um carro em cada bloquinho, então tem 2 carros querendo passar. Galera, vocês concordam comigo que se começar a espremer carro aqui, se apertar um pouquinho, até dá para passar 3? Dá, não dá? Dá para passar. Só que o que vai acontecer? Vai começar um carro raspar no outro. Vai dar acidente, não vai? Porque vai começar a espremer os carros, tá? Porque o limite para essa faixa aqui é 2 carros, galera. Não pode passar mais do que 2 carros. É o limite, né? É a resistência. Ela tem um limite. A resistência tem o seu limite. Ela restringe, entendeu? Resistência, restrição, ela está resistindo. É o limite para passar, entendeu? É o limite. É o limite. Perdoa os fogos que os vizinhos aqui tá complicado o negócio de fogos, galera. Então assim, é o limite para passar. Se eu tentar passar 3 carros, vai dar problema. Vai acontecer o quê? O efeito Joule, né? Acho que é Joule, tá? Que é o aquecimento. O efeito Joule ele vai acontecer de qualquer jeito, tá? É normal o cabo esquentar um pouquinho. Só que se eu passar desse limite calculado, que os engenheiros, galera, quando projetam cabo, projeta instalação, essas coisas, o cara vai fabricar um cabo, existem testes, tá? Então a fábrica ela faz um teste. Então, com base na resistência, na resistividade também, que é um outro fator, vai existir uma tabela de dimensionamento. Nesse manual aqui, NBR 5410, a gente tem a tabela, tá? E aqui que vai estar explicando, galera, fio de 1,5 é para tanto, fio de 2,5 é para tanto. E aí ele vai ponderar também, galera, na questão da distância, né? Quanto maior a distância também, galera, vai mexendo aqui na resistência, né? E a temperatura também, né? Se tá passando mais fio num cabo. Então, assim, por isso que é importante conhecer um pouco da 5410. A gente de ar-condicionado, não tanto, tá? Porque vocês não são eletricistas. Geralmente, a gente instala o ar-condicionado e fala, ó, tá instalado o ar-condicionado, né? O eletricista, geralmente o cliente já provém o ponto de energia, entendeu? Então não precisa se preocupar tanto com isso. Mas é importante conhecer, eu julgo importante, tá? Então, recapitulando aqui, galera, se eu tentar passar, por exemplo, 5 carros, passa, galera. Lógico que passa, vai passar, entendeu? Vai espremer ali, vai passar. Só que vai começar congestionamento. Esse congestionamento é como se fosse efeito Joule, entendeu? E aí vai começar o quê? Vai começar a esquentar, tá? E aí é que tem um perigo de pegar fogo. Imagina um carro aqui batendo no outro, pode pegar fogo. No fio é a mesma coisa, tá? Por exemplo, um exemplo básico, tá? Por exemplo, o fio de 1,5, em média, valores médios, porque o exato vai estar aqui na 5410. Mas em média, tá? Em média, tá? Aviso, em média. Não é para usar essa tabela. Isso não é uma recomendação. 1,5, geralmente, 15 amperes. 2,5, geralmente, 20, 25 amperes, tá? 4 milímetros, geralmente, 30 amperes. 6 milímetros, em torno de 40 amperes, 10 milímetros, em torno de 50 amperes, tá? É mais ou menos isso aqui, tá? Mais ou menos. Pode variar de acordo com o fio, se é cobre, se é alumínio. Se é alumínio, geralmente cai quase pela metade, tá?
Então, um fio de 10 milímetros de alumínio, ele passa em torno de 35, 40 amperes, tá? Então, ficar esperto aqui com essa questão do dimensionamento. Então, galera, vocês entenderam? A tensão é como se fosse a velocidade dos carros, a corrente é como se fosse, tá? A quantidade de carro que quer passar, a resistência às faixas, tá? De novo, a resistência é como se fosse a largura faixa, né? O limite ali para passar os carros. A tensão é a velocidade que eles estão andando, tá bom? A corrente é como se fosse a quantidade de carro que quer passar, né? Que eu vou querer passar. E a potência é a quantidade de carro que passa num determinado tempo, tá certo? Então, agora eu vou fazer umas contas, vocês vão entender, tá? A fórmula que a gente mais vai trabalhar aqui, galera, é a P é igual V vezes I, tá? Então, num exemplo básico aqui, eu tenho um ar-condicionado, né? Vamos dar um exemplo aí, um ar-condicionado de 1.000, que ele tem um consumo lá, né? No manual dele está escrito lá, 1.500 watts. Se eu pegar 1.500 watts e ligar ele numa tomada de 220, né? Eu quero saber quantos ampere, deixa eu só separar isso aqui. Eu quero saber quantos ampere ele vai consumir, tá? Eu pego esse cara, para quem já resolveu a equação, para resolver a equação, seria 1.500, né? Eu passo esse cara, eu jogo para lá, dividido por 220, tá? Deixa eu pegar a calculadora aqui, ver quanto que vai dar. Vamos lá, 1.500 dividido por 220. Aqui vai me dar 6,8 amperes, tá certo? Se esse ar-condicionado for 110, 1.500 igual a 110 vezes I. Vamos lá, 1.500 dividido por 110. Peraí, 1.500 vai dar em torno de 13 amperes, tá certo? Percebam, aí é que eu vou provar para vocês, galera, que não tem esse negócio, 110 é mais econômico que 220. Lógico que não, nunca, tá? 220, a minha corrente estabilizou aqui em 6,8 amperes, tá? 110, a minha corrente está 13 amperes, tá? Beleza, se 220 a tensão é maior, pode até ser mais perigoso, sim, só que eu transporto mais energia, entendeu? Eu não preciso de um cabo tão grosso quanto que eu precisaria no 110. E isso faz muita diferença na prática, muita diferença mesmo. Deixa eu pegar outro papel aqui. Muita diferença mesmo, vocês vão entender. Vamos brincar mais aqui, vamos fazer mais casos aqui. Tem, por exemplo, aqui, ó, um ar-condicionado grandão, vai. Um ar-condicionado aí de 30.000 BTUs, vai. Digamos que a corrente, que a potência dele, que ele consome vamos botar aí, 3.500 watts. 3.500 watts, na fórmula P é igual a V vezes I, para vocês aprenderem a calcular. Potência, né? Então, eu tenho potência. É igual tensão, corrente. Potência, tensão, corrente, tá bom? Potência, eu tenho um manual lá. Isso que é legal, que você vai pegar o manual, por exemplo, tarefa de casa, pega um manual de alguma coisa, acha a potência e calcula. Então, ó, se eu ligar esse ar-condicionado em 220, logicamente o ar-condicionado tem que ser compatível. Você não pode pegar um 220 e ligar no 110, ou 110, 220 vai dar problema, vai queimar. Então, isso aqui assim, eu vou na loja e vou comprar um ar-condicionado, tá? Digamos que eu tenho na minha caixa de luz as duas tensões. Eu tenho na minha caixa de luz 110 e 220. Beleza, legal. Mas eu vou comprar o 110 ou vou comprar o 220? Vamos calcular, vamos ver o que é melhor. 220 e eu quero saber a corrente, quanto que ele vai puxar, tá? No manual, geralmente, eles já dão uma corrente também, tá? Eu venho e divido aqui. Eu faço aqui, ó. 3.500 dividido por 220. Aqui tá me dando I é igual a 15 ampere. Beleza, galera. 15 ampere. Tá certo. Bacana. Mas, se eu comprar o 110, tá? Que é metade, seria 3.500 é igual a 110 vezes o que eu quero saber, tá? Como eu quero saber I,
como vocês aprendem na escola, né? Eu divido 3.500 por 110, ficaria 3.500 por 110, é igual a I. Portanto, I nesse caso vai dar em torno de 30 amperes, tá? Ou seja, aqui tem que ser um cabo mais grosso do que aqui. Vocês entenderam, galera, o que que acontece? Ou seja, aqui no 220 eu tenho economia de material, tá certo? Aqui eu não tenho economia de material, eu vou gastar o dobro de material, tá? E aí a gente segue a tabela, tá? Outra coisa, o material elétrico a gente nunca coloca à risca, tá? Então, por exemplo, calculei aqui que 15 amperes por ar-condicionado. Beleza, vi lá que na tabela tá dizendo que 1,5 aguenta 15 amperes. Tá, galera? Só que vai ficar no limite do cabo, tá? Vai ficar no limite do cabo, no limite. Se esse cabo for um cabo importado, um cabo pirata, o que vai acontecer? O limite dele não vai ser 15. O limite dele, galera, pode ser tipo 10 amperes. E aí vai acontecer o que eu falei, efeito Joule. Vai pegar fogo, vai dar problema. Certo? Ou seja, a gente joga sempre acima, tá? Quando não tem engenheiro eletricista, quando não tem uma pessoa responsável, assim, por calcular, a gente joga acima para ter segurança, entendeu? Então, por exemplo, você vai instalar um ar-condicionado lá, na sua conta você viu que deu 15 amperes. Cara, joga o 2,5 ou joga o 4 milímetros, tá? Até porque depois se o cliente quiser colocar outro ar-condicionado ali, você já tem uma folga, entendeu? Então, a gente joga sempre acima, tá? Então, por exemplo, até porque a norma também, ela não permite, galera, usar fio 1,5 para ligar ar-condicionado, coisas de tomada, pontos de tomada, como é que fala? Específico. O ar-condicionado é um ponto de tomada específico, tá? PTUE, de uso específico, tá? A norma, galera, ela não permite usar fio 1,5 para ponto de tomada de uso específico. Eu vou pesquisar aqui, eu acho, quer ver, ó? Cabo mínimo para PTUE. Norma, vamos ver. Deixa eu ver aqui, galera. Deixa eu só confirmar aqui, galera, para tomada de ponto. Deixa eu lembrar aqui, galera. Ó, para tomada de uso específico, no mínimo, pelo que eu vi aqui, galera, no mínimo 4 milímetros, tá, galera? No mínimo é o recomendado, tá? Eu acho que o mínimo até pode ser o 2,5, mas geralmente é 4 milímetros. Então, pode ver, galera, nas construtoras, quando você vai instalar um ar num prédio, a galera sempre põe o 4 milímetros, tá? Pelo menos o 4 milímetros, que tá na norma, é o que se exige. Geralmente, tomada de uso geral, 2,5, tá? E por que é importante ver isso? Aí vem aquele cara que instala o ar-condicionado e pegam, vou pegar e vou ligar em qualquer tomada. Galera, vocês não podem ligar o ar-condicionado em qualquer tomada, porque a maioria das tomadas que vocês vão ver são ponto de tomada de uso geral. E a norma pede para ponto de tomada de uso geral 2,5, entendeu? Ou seja, você vai estar fora da norma. Você vai estar fora da norma. Por quê? Porque o ar-condicionado é um equipamento de uso específico, entendeu? Você não pode colocar ele numa tomada de uso geral, tá certo? Outra coisa, o ar-condicionado, ele tem uma coisa que chama LRA, tá? Acho que é Launch Run, alguma coisa. Corrente de partida. O que acontece, galera? O motor, para ele sair da inércia, né, para ele sair do parado, ele tem uma corrente muito alta de partida, que, se não me engano, pode ser de 5 a 7 vezes a nominal, tá? 5 a 7 vezes a nominal. Então, você tem, por exemplo, aqui um ar-condicionado, ó. Digamos aqui, 15 amperes é a corrente nominal dele, tá? A partida dele, vamos supor que seja 5 vezes, vai. 15 vezes 5
nós temos uma corrente de partida de 75 amperes, tá? 75 amperes, meus amigos. Aí você coloca um fiozinho 1,5. Ah, não, galera. Ah, mas é por pouco tempo a partida. Galera, pode ser que 1,5 nem dê conta de passar o suficiente para partir, tá? Então é por isso que vocês sempre vão ver nas construtoras, nas casas assim de alto padrão que é construída, os fios para os ar-condicionado geralmente é sempre fio grosso, tá? Por conta disso, tá? Beleza, então entendemos a questão da potência, tá? A lei de Ohm aqui na potência, P igual a V vezes I, assim eu calculo. Gustavo, e se eu tenho, por exemplo, eu quero saber quantos watts meu ar-condicionado consome, para eu ver quanto que ele vai pesar na luz. Bora, vamos lá, tá? Digamos que meu ar-condicionado ali, ele marque ali na ficha dele, corrente, 10 ampere, né? 10 ampere, vai. 10 ampere é a corrente. Tá lá na fichinha dele lá, você compra ele lá, vem aquela fichinha cheia de coisa, tá lá. Corrente, 10 ampere, tá bom. Como que eu sei quanto ele vai gastar? É fácil. Você vai ligar ele digamos que ele seja 220. Lá na ficha dele tá 220 volts, 10 ampere. É fácil. P é igual a V vezes I, né, ó. P eu quero saber. Eu tenho V, tá? E eu tenho I, que é 10 amperes. A potência dele vai ser 2.200 watts. Tá? Fácil, galera. Fácil demais, né? Beleza. Como que eu sei quanto que ele vai gastar por mês? É fácil. É só pegar esses 2.200, dividir por 1.000. Isso aqui vai dar 2,2. Ou seja, ele gasta 2,2 kWh, tá? Ou seja, se eu jogar isso aqui e ver o valor do quilowatt, eu vou saber. Digamos que o quilowatt custa R$1, eu vou saber que dá 2,2 reais por hora de ar-condicionado ligado. Gasta luz, ar-condicionado gasta luz, galera, não econômico, tá? Outro detalhe aqui, tá? Isso aqui que eu tô passando é potência aparente, tá? Na verdade aqui, o certo não é watt, é VA, tá? VA, certo? Porque isso aqui é potência aparente. A potência real, em watts ali, o que acontece? É mais difícil de calcular, tem que colocar defasagem, não sei o quê. Então, assim, faz de conta que é watt, tá? Você não vai ter uma conta tão precisa, um consumo tão preciso, tá? Porque, por exemplo, um consumo desse aqui, ele pode ser reativo. Então, digamos que seja 30% reativo e 70% aparente. Então, vamos trabalhar mesmo assim, tá? Potência aparente. Então, em torno de 2.200 VA. Se você calcular aqui, eu acho que é KVA, daí vai para KVA. KVA a hora. Tá? Aí você vê lá quanto que é o quilowatt, né? Vai ser mais ou menos quase a mesma coisa, tá? Vai dar quase a mesma coisa, um pouquinho menos. Então, ao invés de dar 2,2, daria R$2. Mas para efeito de cálculo, só para você saber quanto tá gastando, já tá mais do que bom, porque essa conta ela vai dar em torno de 80%, tá? Isso que vocês precisam entender, tá? Daqui para cá, se você já tem os watts do aparelho, fica mais tranquilo, tá? Aqui sim eu tô saindo em corrente, mas aqui se eu quiser pegar a tensão e multiplicar pela corrente, ele vai dar em VA, tá? Então, toma um pouquinho de cuidado com essa conta, só que ela não é tão precisa. Para fins de pesquisa acadêmico, eu não recomendo não. Assim, mais para você ter uma noção mesmo de quanto seu ar-condicionado gasta, tá? Eu não recomendo, tá? Querer tentar descobrir a voltagem do aparelho assim. Então, não, eu tenho potência e tenho a corrente, quero descobrir a tensão. Até dá, galera. Mas, geralmente, eu não recomendo não. Porque pode variar aí, tá certo? Tem outra lei de Ohm que é interessante, que é a V é igual R vezes I. Né? Tensão é resistência vezes corrente. Essa lei aqui, galera, ela vocês não vão usar tanto no ar-condicionado, tá? Mas, por exemplo, ela é interessante. Por exemplo, se eu tenho ali uma bobina de um compressor, digamos que eu estou trabalhando com 220 volts, né? E eu medi no multímetro lá, minha bobina está dando 6 ohms, por exemplo, tá? Como o compressor está parado, ele vai dar mais ou menos a corrente de partida, mais ou menos, tá? Então, 220 por 6, tá vendo? Deu aí, vai, I é igual a 36 amperes, tá? Digamos que essa aqui seria a corrente de partida do compressor. Mas para que é interessante isso? Não para ver a questão da corrente de partida, mas para saber se o compressor está ruim ou não. Então, por exemplo, você pegou aqui
220, aí você mediu lá, deu 0,1 ohm, tá? Aí você pega 220 dividido por 0,1. Rapaz, deu 2.200 amperes. Se esse aqui for um compressor gigantesco, até pode estar normal, até pode ser isso. Agora, se esse compressor é um ar-condicionado de 9.000 BTUs, meus amigos, tem coisa errada. Tá em curto, se você ligar vai explodir tudo, tá? Então, é interessante saber essa lei por causa disso, tá? Mas você vai bater o olho ali, você vai saber. Geralmente ali em torno de 3, 6 ohms ali, as bobinas, né? A gente vai nas máquinas pequenas, tá? Então isso aqui dificilmente vai usar. Tô só passando por passar. Legal, expliquei conceitos básicos da elétrica. Então deixa eu só ver aqui meu resumo aqui, ó, que eu fiz aqui. Beleza, lei de ohms, expliquei. Tabela de dimensionamento eu já falei. Vamos falar um pouquinho agora, galera, da frequência, tá? Galera, quando vocês vão comprar um ar-condicionado, outra coisa importante a ver é a frequência, tá? Geralmente, no Brasil, é 60 Hz, tá? No Paraguai, se não me engano, é 50 Hz, tá? Gustavo, o que acontece se eu pegar um ar-condicionado 50 Hz e ligar no 60 Hz? Pode ser que queima, tá? Pode ser que queima, pode ser que dê problema. Então, a frequência, ela é muito importante, tá certo? A frequência é muito importante. Principalmente você que eu tô vindo de uma cidade, tô vindo de outro país, tô trazendo um ar-condicionado dos Estados Unidos, sei lá, para aqui pro Brasil, do Paraguai pro Brasil, enfim, o Brasil, por padrão, é 60 Hz. Mas se você pegar, por exemplo, um ar-condicionado de outro país que seja 50 e tentar ligar aqui, pode queimar, tá? Então, o conceito de frequência é muito importante, tá? Outra coisa importante que eu preciso passar para vocês é o disjuntor de ar-condicionado, tá? Geralmente, o disjuntor ele é para proteger a fiação, tá? A fiação. O disjuntor não é para proteger equipamento. Então, existe uma tabela também. Tabela de disjuntor, de acordo com a fiação. Geralmente, tá? Geralmente é mais ou menos assim. Por exemplo, você pega um fio de 10 milímetros, o disjuntor para ele vai ser tipo 50, vai ser um disjuntor de 50, mas tem que ver NBR lá, tá, galera? Dá uma olhada na tabela lá, na E54 e no manual de instalações. É o de 50. O de 6 milímetros, geralmente a turma coloca o de 40 amperes, tá? Então, tem isso aqui também. Às vezes você tem um ar-condicionado lá e o disjuntor tá caindo, tá? O fio tá esquentando, o disjuntor tá caindo. Aí o bonitão vai lá e fala, vou botar um disjuntor de 50. Só que, às vezes a fiação é para 6, o disjuntor é de 40. O que vai acontecer? O disjuntor não vai fazer a função dele, que é para proteger o fio. Você entendeu? O disjuntor, galera, eu falei, eu fiz o desenho aqui, ó, quer ver, ó, da estrada aqui. Cadê o desenho da estrada? Deixa eu pegar aqui o desenho da estrada. Aqui, o desenho da estrada. O disjuntor, galera, ele é como se fosse o posto de polícia. É como se fosse o posto de guarda. O disjuntor é como se fosse o radarzinho ali, tá? Não de velocidade, mas de quantidade de carro. É como se fosse a balança. Quem é caminhoneiro aqui conhece balança, né? O disjuntor é como se fosse a balança da estrada, né? A quantidade de carro. Se tá passando muito carro, opa, vai dar ruim, vai pegar fogo. Ele corta, ele desliga, ele vai desarmar, tá? Para proteger, né, e evitar um incêndio, tá? Então, por exemplo, você tem lá sua instalação, né? O fio tá entrando no disjuntor, você tem um disjuntorzinho aqui, ó. Tem a alavanquinha dele aqui, entrada e saída, tá? Digamos que esse disjuntor é de 30 amperes, tá? Se no cabo aqui acontecer algum problema no ar-condicionado, aqui você tem um ar-condicionado ligado, né? Se acontecer algum problema, esse ar-condicionado passar a consumir 70 amperes, 80 amperes, ou ele entrar em curto, porque quando o aparelho entra em curto, o ar-condicionado, seja lá o que for, a corrente tende ao infinito, tá? Se a corrente começar a subir muito, o disjuntor vai desarmar e vai proteger a fiação, entendeu? E aí vai evitar um incêndio, tá? Outra coisa importante, galera, é usar sempre cabos anti-chama,
tá? Cabos anti-chama, certo? Então, frequência, disjuntor, fiação, já falamos, já comentei a respeito, tá? Tudo que vocês for fazer, eu vou cansar de falar isso, ó. Tudo de elétrica, galera. NBR 5410, tá? E manual de instalação do ar-condicionado, tá? Sempre, 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 galera. Porque o manual, ele vai estar de acordo com a norma. E o manual, galera, ele vai falar qual que é o fio certo, qual que é o disjuntor certo, tá? O manual aqui, ele vai estar passando isso para vocês, tá? Então, seguir o manual, galera, ler o manual é uma boa prática, assim como está inteirado com a norma da elétrica, tá? Então, deixa eu ver outra coisa. Monofásico, acho que é mono. Agora tem que falar um pouco sobre o sistema elétrico brasileiro. Tá? Ó, já falei da lei de Ohm, capacitância. Isso aqui acho que eu vou ter que deixar para outro dia. Vamos ver se eu consigo interar com isso aqui hoje. LRA, que é a corrente de partida, eu já falei. Tabela de dimensionamento, frequência, sistema elétrico brasileiro. Para encerrar, hein, galera? E capacitância eu já falo já também. Sistema elétrico brasileiro, meus amigos. Existem 3 tipos de fornecimento elétrico: monofásico, bifásico e trifásico. Sabe o padrãozinho? Aquele poste lá, ó, aquele poste. Não tem um poste na casa de vocês? Aí tem aquele caninho, aqui tem um poste padrão, né? Ó, aqui tem um poste padrão, beleza? Aí tem aquele caninho aqui, né? Aí na rua, pode ver que no poste tem 4 fios. Todo poste tem. A maioria se tiver 2, tem 3, tem 4, enfim. Um fio desses, galera, é o neutro. Aí no sistema trifásico, a gente tem a fase R, a S e a T, tá? Monofásico, eu tenho um neutro e uma fase. Bifásico, eu tenho um neutro e 2 fases. Um neutro e 2 fases. Trifásico, eu tenho um neutro e 3 fases, tá? Tem um neutro e 3 fases. Gustavo, o que isso muda na minha vida? Tudo. Muda tudo, galera. Então, ó, monofásico, bifásico, trifásico. Muita gente faz confusão. Monofásico é 110, monofásico 220. Negativo. Tem monofásico 110, tem monofásico 220. Tá? Vamos entender o monofásico, galera. Monofásico 110 significa que se eu pegar entre a fase e o neutro, eu tenho 110. Monofásico 220. Deixa eu pegar daqui que é melhor. Vamos lá. Monofásico 110. Perdão, galera, falei errado. Monofásico, tem monofásico 220 e monofásico 380. Monofásico 220 significa que eu tenho entre fases 220 volts. Monofásico, vou fazer aqui uma tabela. Monofásico 380 significa que entre fases eu tenho 380, tá? Tá bom? No monofásico 220, se eu pegar entre fase e neutro, eu tenho 110. No monofásico 320, se eu pegar entre fase e neutro, eu tenho 220, tá? E aí que é um detalhe, porque a galera faz confusão, tá? Normalmente, isso aqui vai mudar muito de estado. Eu acho que no norte, no nordeste, é monofásico, tipo, é monofásico 380, né? Então, você tem entre fases 380 e entre fase e neutro 220. Então, na maioria das casas,
é tudo monofásico. Vai ser uma fase e um neutro, então vai dar 220. Já que em São Paulo, geralmente é o monofásico 220 que predomina. Então, nas casas você tem ali um neutro e duas fases. Então você tem tanto 110 quanto 220 na sua casa, se você quiser, tá? Já para quem tem monofásico 380, a pessoa não tem disponibilidade de 110, tá? Então não tem como ela ter um ar-condicionado 110, por exemplo, porque o mínimo que ela consegue é 220, tá? Gustavo, de onde surgem essas tensões, tá? Vamos entender um pouco. A gente tem um transformador da rua lá. A gente tem um transformador da rua lá, né? Aí você tem as bobinas. Tem o transformador da rua, tá? Aqui entra alta tensão, né? Tipo, 13.800 volts lá na rua. E aqui vai sair as 4 fases e o neutro, tá? Nesse transformador aqui, você tem o fechamento estrela-triângulo, tá? Então, você tem aqui geralmente vai entrar triângulo, tá? Vai entrar triângulo. Aí tem o transformador e aí tem as bobinas aqui do fechamento do transformador, tá? E aí, galera, dependendo, aqui na saída do transformador, vai aqui ter o neutro, tá? Tá vendo? Então você tem aqui o neutro e aqui, por exemplo, a fase R, a S e a T. Por que que dá 220? Aqui a questão de 110 e 220 vai depender aqui do tamanho das bobinas, tá? Mas, por exemplo, aqui você tem um transformador da rua lá. Por que que entre essa fase e o neutro aqui dá 110? Porque tem menos bobina, tá? Por que que se eu pegar, por exemplo, da fase S para R tem 220? Porque tem duas bobinas, tá? O neutro ele vem do centro do transformador, tá? E aí, galera, o ar-condicionado também vai ter o ar-condicionado para 220 e também vai ter o ar-condicionado para 380, tá? Como que eu sei se o ar-condicionado que eu vou ligar, eu vou comprar o 220 ou 380? Os 380, galera, geralmente é tudo trifásico, tá? Eu nunca vi um 380 bifásico, certo? Geralmente é tudo tri, tá? Como que eu vou escolher? Ah, sei lá, às vezes você vai na loja lá, pô, eu quero ar-condicionado 60.000 BTUs, um grandão, bitelão, grandão, 60.000 BTUs. Aí o vendedor vai falar para você, ó, eu tenho o 220 e eu tenho o 380. Como que eu sei? Você vai ter que ir na instalação elétrica lá, na caixa de luz, tá? Vai ter que ir na caixa de luz do cliente, localizar as duas fases. Então, por exemplo, você chegou lá na caixa de luz, né, ó, tem o disjuntorzão, as 3 fases entrando, as 3 fases saindo, tá? Você tem o disjuntor. Aí tem lá o barramento, né? Tem o barramento, papapá. Aí tem aqui. Aí tem aqui. Aí tem, por exemplo, aqui, ó. Tá? Aqui é entre fases. Você vai ter que medir daqui, ó. Se, digamos que aqui seja a fase R, S e a T. Se daqui para cá deu 380, o ar-condicionado vai ser o 380, né? Se daqui para cá deu 220, é o 220. Aí você tem um barramento de neutro. Ah, quero ter certeza mesmo me confirmar. Tá bom. Mede do neutro para uma fase. Se do neutro para uma fase deu 220, é 380. Se do neutro para a fase aqui deu 110, provavelmente o ar-condicionado é 220, tá? No neutro vai dar mais ou menos metade. Gustavo, por que é 380? Porque tem um negócio que chama defasagem. Geralmente é multiplicado, eu acho que é por raiz de 2 ou raiz de 3. Porque você fala, pô, mas é o dobro, né? Era para dar tipo 440. Não, mas aí você faz 220 vezes 1,7. Vezes 1,7. Raiz de 2 mesmo. Raiz de 2? Peraí, deixa eu ver aqui.
Pera aí, galera, deixa eu só... Raiz de 2. Deixa eu só confirmar, meus amigos. Pra não falar bobeira, que eu não gosto de falar bobeira. Pera aí, cadê a científica? Tô ficando velho, galera. Padrão... Científica, beleza. Deixa eu jogar aqui a raiz de 2, raiz de 2. Gente, eu não... Achei. Raiz de 2 mesmo, tá, galera? Raiz de 2. Então, é por raiz de 2, tá? Então, você tem 220. Se eu fizer 220 vezes raiz de 2, vai dar os 380 lá, tá? Por isso que é mais. Porque uma fase, você tem o trifásico, né? Ela não tá aqui, outra aqui. As 3 fases, elas estão assim, ó. Tá vendo? Então, por isso que dá raiz de 2, você medir de um ponto. Mas isso não vem ao caso agora, tá? Então é isso, tá, galera? Eu expliquei pra vocês, tem essa questão do ar-condicionado. Vou resumir então aqui, ó, só para ficar mais simples de entender. Você tem monofásico. Se for tipo 220, monofásico 220, entre fase e fase vai dar 220. Se for monofásico 380, entre fase e fase vai dar 380. Entre fase e neutro, 110. Entre fase e neutro, 220. Isso é importantíssimo, de suma importância, tá? Essa questão aqui. Outra coisa, bobinas do compressor. Temos compressores monofásicos e temos compressores trifásicos. Ah, Gustavo, não tem compressor bifásico? Não tem, galera, porque o compressor bifásico seria o seguinte, seria entrando 2 fases neutro. O compressor não precisa de neutro, tá? O compressor ele só precisa de uma fase neutro, então você pode... Então, por exemplo, se você tem um compressor monofásico, eu tenho um compressor monofásico 220, eu posso ligar ele tanto no 220 que vem no 220 e 220, quanto no sistema que entre fase e fase é 380. Só que daí eu vou ligar ele entre fase e neutro, tá? Se meu compressor for monofásico 220, aqui no caso eu teria 220, né? Então eu pegaria fase e fase, tá? Aqui eu teria 380. Esquece isso aqui, não é monofásico, né? Fornecimento, vai. Fornecimento. Isso aqui vai ser mais comum em indústria, tá, galera? Na indústria, geralmente é tudo 380, tá? Tudo 380. Então, você vai ligar ele no fase neutro, tá? Se você tem um compressor 220 monofásico. Já se você tem um compressor trifásico 220, você vai ligar ele nas 3 fases, tá? Na RST 220. Se você tem um compressor 220 monofásico, compressor 110 monofásico, você vai ligar ele entre fase e neutro do fornecimento 220. Ah, mas eu só tenho 380 aqui na empresa, então não dá para você ligar com ar-condicionado um compressor 110, porque você não tem essa opção. A sua menor tensão possível é 220, entendeu? É mais ou menos por aí, galera. É mais ou menos por aí. E aí você tem as bobinas, tá? No compressor monofásico, você tem, vamos pegar aqui, por exemplo, aqui as bobinas, né, do compressor. Olhando o compressor de cima, vai ter as bobinas. Então, você vai ter a bobina comum, você vai ter a bobina de partida e a bobina de marcha, que no caso é a run, é a R, né? Acho que é a R. C de common, P de, no caso seria start, S. Então você vai ter CS e... Vou fazer de novo. Você vai ter a bobina C de common, né? De comum. Você vai ter a bobina S, né? De start. E vai ter a bobina R de run, tá? O capacitor, galera, ele vai aqui na bobina start para dar partida, tá? E aí nós temos a capacitância.
que seria o capacitor para dar a partida dos capacitor nos compressor monofásico. Nos compressores trifásicos, você vai ter 3 bobinas também, tá? Olhando aqui, né, o Borne, você vai ter a R, a S e a T, tá? E não pode ligar errado, tá? E aqui, galera, não tem versatilidade de ligação. Trifásico, compressor trifásico 220 é para instalação elétrica trifásica 220. Compressor trifásico 380 é para instalação trifásica 380. Não tem versatilidade aqui. Se você quiser ligar no, você tem que usar um transformador, tá? E aí, no caso, R aqui vai no R da elétrica. S aqui vai no S da elétrica. T aqui vai no T da elétrica, da instalação. Gustavo, como é que eu sei a sequência? No disjuntor só tem os 3 fios chegando lá. Aí você tem que ter um fasímetro. Entendeu? Você tem que ter um fasímetro para identificar as fases. Porque se você ligar invertido, o compressor pode até explodir, tá, galera? O compressor ele pode até vir a romper, pode queimar o compressor, tá? E compressores trifásicos são caríssimos, então é uma responsabilidade, assim, enorme, tá, galera? Enorme mesmo. Então, muito cuidado com isso daqui. Se você quiser, instala o ar-condicionado, né, direitinho, identifica e quiser deixar isso aqui para o eletricista ligar lá, tá? É importante. Ah, tirei e troquei um compressor. Você pode trocar um compressor também e ligar errado isso daqui. Meus amigos, pode dar um chabu horrível, tá? Então tem que ligar certinho, né? Ah, Gustavo, eu tirei o compressor, agora não sei a ordem. Olha no manual, olha no diagrama elétrico. Ah, não tem manual, não tem diagrama elétrico. Então você vai ter que desligar os fios do compressor, pegar o fasímetro, né? Pegar o fasímetro e lá no comando, nos 3 fios do ar-condicionado, então vai ter os fiozinhos que é lá pro compressor. Ligar o ar-condicionado, pegar e medir as 3 fases, descobrir qual que é R, qual que é S, qual é T. Aí lá no compressor vai estar escrito RST. Aí você vem e liga certinho aqui para não dar problema, tá? Então, eu acho que é isso, tá explicado, né? Monofásico, bifásico e trifásico. Monofásico, como eu disse, você pode ter monofásico 220 e monofásico 380. Na verdade não, né? Porque monofásico aqui pode ter o bifásico, né? Porque o monofásico aqui, meus amigos, seria o tipo de fornecimento, tá? Mas você pode ter um monofásico também que só tem 220. Tem um monofásico que só tem 220. Por quê? Porque se eu pegar entre fases é 380, entendeu? Então, é mais ou menos isso, tá? Fornecimento 220 ou fornecimento 380, tá? Na indústria, mais comum é 380, mas existem cidades aí, deixa eu até dar uma pesquisada aqui para falar para vocês. Cidades onde é 380 volts. Quer ver? Cidades monofásicas 220. Deixa eu só confirmar aqui, galera. Enfim, galera, o fornecimento é isso, né? Vai depender muito do contratação. Eu sei assim, galera, tem lugares, assim, quem quiser comentar até aqui abaixo, tem lugares que realmente você tem uma fase, um neutro e dá 220. Você não tem a opção de 110, tá? Então, essa questão do fornecimento é muito importante você estar estudando ali, identificando para não comprar o aparelho errado, para não ligar errado e não queimar tudo, tá certo? Bom, fornecimento eu já falei de corrente, falei de tensão, acho que eu falei de tudo que dava para falar, né? Ah, o capacitor, capacitância, tá? O fabricante ele vai indicar, tá? Para compressor monofásico, ele vai indicar qual que é o capacitor mais adequado. Geralmente, capacitor é em microfarad, tá? Capacitor é dado em microfarads. E aí, galera,
Nos ventiladores também tem um capacitor. Eu vou mostrar depois para vocês, mas geralmente está na etiqueta do compressor, tá? Tá na etiqueta do compressor. Quando não tem na etiqueta do compressor, aí vai ter o LRA, a corrente de partida. Aí tem uma conta que você faz que você consegue saber qual que é o capacitor para aquele compressor. O capacitor, galera, ele também tem duas características, que é a tensão, é a tensão do dielétrico, tá? Então, por exemplo, aqui, existem capacitores 220, 380 e 450 volts, tá? O 220, geralmente, o capacitor 220, geralmente é o limite dele, tá? O limite isso aqui. Então, tá no limite, é sempre colocar mais, tá? Geralmente ele é para ar-condicionado 110, na verdade é 250, né? Capacitor 250. O 380, geralmente, é para 220 volts, lugar 220. O 450 é lugar que tem muita oscilação de energia, ou tem lugar, galera, que a alimentação é 250 volts. Então, tem lugar que é mais indicado usar o 450, que tem muita oscilação de energia, muita queda de energia, aí põe esse aqui que ele é mais reforçadão. Mas geralmente ele é mais para 380, mas esse aqui é mais parrudão, ele dura mais. E a capacitância, né, é em microfarad. Então, por exemplo, um compressor aí de 30 mil BTUs, ele precisa de um capacitor maior. Já o ar-condicionado de 9 mil BTUs é um menor, capacitor menor, tá? Uma capacitância menor. Mas aí vai estar indicado. Geralmente, quando queima isso daqui, você troca um igual. Ah, tá um de 15, tá, por exemplo, um de 15 UF, 15 microfarad. Você vai colocar ou um de 15, ou talvez um de 18, se você não achar o de 15, um pouquinho maior também não tem problema, é de boa, tá? Geralmente 10, 20% de tolerância aí, né? Então é isso, falei dos fornecimentos, falei da corrente, falei da tensão. Tudo que eu podia explicar para vocês eu expliquei, tá? Então tem monofásico, né? Que você só tem fase neutro, tá? Que eu falei, neutro geralmente, outra coisa, né? O neutro ele tá ligado no terra, tá? Então se você for medir eles puramente, ele vai dar tipo 0 volts, porque ele já tá ligado no terra. Ele é o centro do transformador, né? Então é isso, tá? Bifásico, duas fases neutro, no fornecimento bifásico. Tipo de fornecimento, galera, ele vai te limitar ou vai te expandir de possibilidades, tá? Um monofásico, você tem menos possibilidades, você só tem uma possibilidade. Você só tem fase neutro. Se a concessionária te entregou fase neutro 110, você só tem 110. Se a concessionária te entregou fase neutro 220, você só tem 220, você não tem opção de escolha, tá? No bifásico, eu tenho um bifásico 380, tá bom, você tem um bifásico 380. Você também não tem muita opção não, porque se você pegar de fase neutro, você tem 220, mas o que você vai fazer com fase? Você não vai fazer nada. O que você vai ligar com 380? Você não vai ligar nada. Não tem ar-condicionado 380 de duas fases, só tem de 3, né? Então ele vai te dar uma distribuição melhor, né? Ele vai te dar uma folga maior, mas também não vai ter muita opção não. Isso aqui geralmente é área rural, tá? Esse negócio da concessionária entregar bifásico com 380 é mais raro, tá? Já, por exemplo, a concessionária me deu um bifásico 220. Opa, aí é legal, porque daí eu tenho fase neutro 110 e fase 220. Aí é top, aí é legal, é bacana. A concessionária me entregou um trifásico 380. Você também não tem muita opção de voltagem, você só tem 220 ou nada. Entre fase neutro 220, entre fase 380. Tudo que você precisar, você vai precisar do neutro, tá? Eu acho que o mais custo-benefício é o trifásico 220, que o trifásico 220, você tem 110, 120, tem várias fases para você trabalhar ali. Então, por exemplo, num trifásico 220, né? Vou pegar um exemplo aqui. Num trifásico 220. Num trifásico 220, você vai ter neutro, fase, tá? Então, por exemplo, você tem neutro, fase. Eu tenho um ar-condicionado 110. Legal, ar-condicionado 110,
Tá aqui. Ah, eu tenho um ar-condicionado 220. Opa, tudo bem. Põe nessas duas outras fases aqui. A RST, né? RST. Chama sempre RST, tá, galera? As fases. Ah, ou o VW. Nos Estados Unidos, o VW, tá? Ah, eu quero, por exemplo... Eu tenho um ar-condicionado trifásico 220. Ótimo. Põe aqui. Beleza, ó. RST. Existem ar-condicionados também que pedem o neutro, tá? Pedem o neutro, tá? Aí você põe lá o neutro também, se eles pedir, tá? Então é isso. Já, por exemplo, no trifásico 380, você vai ter neutro, fase, fase, fase. Então, como que seria feita a ligação? Ó, tem um ar-condicionado RST, né? U, V ou W. Tá, eu tenho um ar-condicionado aqui, eu tenho dois ar-condicionados 220, tá bom. Você vai ligar, aqui você vai ter 220 entre fase e neutro, você põe um ar-condicionado aqui. Ah, eu tenho outro ar-condicionado 220, ó. Aí você coloca o outro ar-condicionado 220 na outra fase e no neutro também. Ah, mas e se eu ligar esse ar-condicionado 220 entre duas fases? Vai queimar, porque entre duas fases eu tenho 380 entre duas fases, né? Entre fase e neutro, tudo bem, eu tenho 220, mas entre fase e fase tem 380, vai queimar, vai dar ruim. Muito cuidado, então, com 380, tá? E tem menos comum também, eu acho que é o trifásico... Trifásico, deixa eu ver, trifásico, quer ver? Trifásico 440. A aula vai expandindo, né? Que eu vou lembrando das coisas. Trifásico 440, vamos ver. É mais industrial, galera. Ó, trifásico, o trifásico 440, eu tenho, galera, entre fases, eu tenho entre fase e neutro. Entre fase e neutro, eu tenho 380, tá? Entre fase e fase, eu tenho 440. Qual que é o problema disso? Quer ver? Só confirmar aqui. Entre fase e neutro, deixa eu só confirmar aqui, galera. Tensão, fase... Enfim, galera, eu acho que o pessoal tá falando aqui na internet aqui que é em torno de 250. Eu nunca trabalhei com isso aqui é muito raro, tá? Só vai ver indústria, coisa muito grande. Geralmente mesmo, o que reina mesmo é o 380 ou 220, tá? Máquina grandona aí vai ser o trifásico 380. Mas entenda o que eu falei para vocês, você tem menos opção, tá? O mais custo-benefício que eu vejo é esse aqui, ó. Trifásico, né? O trifásico aqui 200 e 220, porque daí você tem fase neutro, quando você quiser 110 você tem fase neutro, quando você quiser 220 você tem fase, né? Tem uma distribuição melhor. O trifásico 380, geralmente, galera, todos os ar-condicionado trifásico 380, ele vai pedir o neutro, tá? Por quê? Porque não tem como fazer comando com 380, entendeu? Entre fase 380. Não existe comando 380, aí teria que ter um transformador. Alguns têm transformadorzinho interno, né? Mas geralmente eles vão pedir a fase neutro, fase neutro, né? Vai pedir ali no fase neutro, tá? Porque ele vai precisar do 220 para fazer o comando, tá? Então o comando vai ser 220. Isso nas máquinas Hitachi, nas Carrier ali grandona, que eu trabalhei pelo menos, na Hitachi era assim, entrava o neutro eles usavam para o comando, fase neutro para comando, e os compressores, ventiladores ali já era tudo 380. Tá bom? Eu acho que a aula foi boa, rendeu bastante, né? Foi, mais de quase uma hora, né, de aula. Espero ter ajudado. Aí daqui chega de teoria também, vamos para a prática. Aí depois que eu ver que precisa de teoria, eu passo para vocês. Quando a gente for mexer com eletrônica, essas coisas aí, eu vou passar um pouco de teoria, a parte de placa. Mas eu acho que daqui para frente agora o curso vai ser bem prático. Beleza, galera? É isso aí. Dá aquele valeu, aquele hype também para ajudar. Se inscreva, curta, compartilha, manda pra galera aí que quer aprender. Que o vídeo tá top, tá show de bola. E dê seu like, compartilha, dê aquele valeu lá também.
Mostra o nosso canal aí pros amigos, a galera que quer aprender uma profissão nova. Eu acho que esse curso aí vai ajudar muita gente, tá? Vai ser de suma importância aí. E é isso, galera. O que eu tinha para passar, já passei, ó. Só para confirmar aqui. Agora acabou. Tudo que eu tinha para falar, eu já falei. Falamos de lei de Ohm, falamos de capacitância, corrente de partida, frequência, tudo, né? Sistema elétrico aí brasileiro, os fornecimento. Beleza, galera? Quem não curtiu, curta, se inscreva. Um forte abraço.